Os sacerdotes dos antigos templos se preparavam com afinco para a noite da lua sangrenta, dedicando meses a esse ritual, pois compreendiam que esses momentos são raros e, durante eles, o que é normalmente impossível pode ocorrer. O dia 3 de março de 2026 marcará um desses momentos. A lua sangrenta é um fenômeno que ocorre durante um eclipse lunar total e sua singularidade é inegável. Dependendo de onde você estiver na Terra, poderá vivenciá-la em diferentes horários, para alguns, durante o dia, para outros, ao entardecer ou na calada da noite. Contudo, isso não importa, pois a energia gerada pelo eclipse transcende as horas do relógio. Ela permeia o planeta simultaneamente e se estende por todo o dia e a noite. Esteja você onde estiver, independentemente do que seus relógios marquem, essa força está presente, esperando para ver o que você fará com ela. Quando a Terra se coloca entre o Sol e a luz solar é refratada pela atmosfera, tingindo a Lua de um vibrante e quente tom avermelhado. É a cor do nascimento, a cor do primeiro suspiro, a cor da própria vida. Os sacerdotes interpretavam isso como um sinal de transição. A lua, banhada na cor da existência, sussurra: agora, algo está morrendo para renascer. E o que morre não está fora de você, mas dentro de seu ser. Esta lua sangrenta coincide com a data 3 de março, um código espelhado, um número que reflete a si mesmo. Além disso, a lua se posiciona no 33º grau de Virgem, a localização que os alquimistas designavam como o ponto do fênix. Quando tudo se alinha assim, a vida pode, de fato, ser transformada em uma única noite. Não porque os astros assim o indiquem, mas porque nessa noite, a janela de oportunidades, que normalmente se abre gradativamente, se escancara por completo. O que você fizer com isso dependerá unicamente de você saber como agir. Eu vou te mostrar como. Permita-se acompanhar até o final, pois ao término, uma prática e uma meditação o aguardam, prometendo uma nova sensação de ser. Se, nas últimas semanas, você tem sentido que não está sendo você mesmo, saiba que isso não é mera coincidência. A fadiga sem explicação, aquela que persiste mesmo após uma noite de sono, é um sinal. A sensação de que a terra sob seus pés está um pouco menos firme do que o habitual. Questões do passado, que pareciam resolvidas, ressurgem como se nunca tivessem sido encerradas. Relações, situações, emoções, tudo parece emergir à superfície simultaneamente, exigindo sua atenção agora. Talvez você tenha se tornado mais sensível a coisas que antes não o afetavam. O sono pode ter se desregulado, levando você a ter dificuldades para adormecer ou a acordar no meio da noite, sem motivo aparente. O corpo pode estar agindo de forma estranha, com ondas de cansaço, seguidas de uma inquietude inexplicável. Pode ser que você tenha apenas uma intuição de que algo está se encerrando, mas não consegue identificar o que exatamente. Tudo isso faz parte do corredor dos eclipses. Esse corredor é o período entre dois eclipses. Neste ano, ele começou com um eclipse solar e se encerrará no dia 3 de março, com o eclipse lunar. A astrologia e as práticas espirituais de diversas tradições consideram esse intervalo um tempo especial. É o momento em que o véu entre o visível e o invisível se torna mais fino, permitindo que o que normalmente permanece oculto sob a superfície da vida cotidiana venha à tona. Não para lhe sobrecarregar, mas para que você finalmente possa ver, nomear e soltar. Por que isso pode ser tão desafiador? Imagine uma pessoa que carrega por muitos anos um fardo emocional que nunca teve a oportunidade de se libertar. Imagine por um instante
carregar um peso imenso em suas costas, um fardo que você já não percebe mais. O que antes parecia insuportável, agora é parte de sua rotina. Seu corpo se adaptou, sua maneira de andar se alterou e sua respiração se tornou mais superficial. Você transporta esse peso e o considera normal, sem questionar. Esse é o cenário do ciclo dos eclipses, o momento em que a carga é suavemente retirada de seus ombros, mas de forma inevitável. E de repente, seus ombros expostos sentem tudo de uma vez. A dor acumulada do esforço constante, a leveza que não estava habituada e a estranha confusão sobre o que fazer sem essa carga familiar. Essa sensação de falta, essa ausência do peso que se tornou quase uma extensão de você, é algo que muitos de vocês já experimentaram. O corpo sempre conhece a verdade antes da mente. O eclipse lunar representa um fechamento. O eclipse solar, por sua vez, inaugura novos ciclos. O lunar conclui. Ele diz: tudo o que era necessário ser visto já foi. Agora, você pode soltar isso. Não é preciso analisar mais profundamente. Apenas libere. Na alquimia, esse processo é denominado sublimação, quando a substância passa do estado sólido diretamente para o gasoso, sem etapas intermediárias. É exatamente isso que ocorre com o peso que você carrega durante a noite do eclipse. Ele não se dissolve gradualmente. Ele se eleva e se vai, se você permitir. A lua cria as condições e abre a porta, mas o ato de entrar é uma escolha sua. Por isso, é primordial como você viverá os 3 dias que antecedem o dia 3 de março. Essa data representa um exalar após um longo e profundo inalar. Antes de discorrermos sobre como se preparar para essa noite, é necessário abordar um aspecto importante, pois o eclipse ocorrerá sob a influência de Virgem, e essa escolha não é aleatória. Cada eclipse ilumina e simultaneamente transforma as características específicas do signo em que está posicionado Virgem. Este signo, um dos mais luminosos do zodíaco, é conhecido por sua diligência, cuidado, precisão e lealdade. Contudo, toda luz possui sua sombra, e a sombra de Virgem é uma das mais sutis, mas ao mesmo tempo uma das mais pesadas. É essa sombra que a noite do eclipse vem buscar. Trata-se da ilusão de controle. Não um controle bruto ou evidente, que é facilmente perceptível externamente, mas sim um controle sutil, enraizado, que se torna parte da identidade. Ele se disfarça sob a máscara da responsabilidade. Esconde-se atrás da preocupação com os outros, convencendo você de que, se esforçar o suficiente, se comportar de maneira exemplar, se organizar adequadamente e não deixar nada passar, então tudo estará bem. Assim, você não será abandonada, não será julgada, e o mundo não desmoronará. Você se reconhece nessa narrativa interna? O perfeccionismo não é apenas uma característica de personalidade. É um mecanismo de defesa que, em algum momento distante, foi fundamental para a sobrevivência. Uma criança pequena aprendeu que, se fosse perfeita, não enfrentaria punições. Se não cometesse erros, a mãe não ficaria desapontada. E se mostrasse agradável, seria amada. Essa criança cresceu, mas o mecanismo permaneceu. Agora, essa estratégia não atua mais como proteção, mas como uma prisão, pois a perfeição não existe. Quanto mais você tenta controlar, mais ansiosa se torna, temendo que algo escape do seu domínio. A energia que você despende para manter tudo em ordem, para verificar e prever, é uma energia que não sobra para simplesmente viver. Olhe com sinceridade para essa lista. O que nela ressoa com você? Você pode se reconhecer dizendo: sim, isso acontece quando me sinto vazia por dentro.
O que acontece quando você se vê obrigado a recusar um pedido? Isso pode significar desencanto, e o desencanto é algo que devemos evitar a todo custo. Você carrega os fardos dos outros como se fossem seus, pois a pergunta que ressoa em sua mente é: se eu não ajudar, quem irá fazê-lo? E, se você não ajuda, quem realmente é? Muitas vezes, você prioriza tarefas externas, adiando o que é essencial para o seu ser, acreditando que deve concluir uma série de obrigações antes de cuidar de si mesmo. Assim, suas próprias necessidades acabam sempre no final de uma fila interminável. Você merece momentos de descanso, mas não consegue relaxar sem a sombra da culpa, pois em algum lugar há algo que ainda não foi finalizado. Como relaxar quando há pendências? Seu impulso de salvar os outros vem do amor, da preocupação genuína e do desejo sincero de ajudar. Mas, em algum lugar profundo de sua alma, há também um medo. O medo de se tornar desnecessário. O medo de que, na ausência dessa função, você deixe de existir. Essa é a armadura do Salvador, pesada, brilhante e imponente. Por fora, há força, mas por dentro reside uma pessoa que há muito deixou de sentir seu próprio corpo sob esse metal. Agora, a eclipse de março traz consigo um único presente: a permissão. A permissão para não ser perfeito. A permissão para não ter todas as respostas. A permissão para permitir que as coisas sigam um caminho diferente do planejado e não transformar isso em um desastre iminente. A permissão para dizer "não posso", sem a necessidade de explicações ou desculpas. A permissão para deixar a armadura de lado e sentir o que é estar desprotegido, vulnerável, vivo e autêntico. O controle é uma tentativa de negociar com a vida, de torná-la previsível e segura. No entanto, a vida não aceita tal negociação. Ela é demasiadamente abrangente, vibrante e verdadeira para se submeter a isso. E naquela noite em que a lua brilha em vermelho, ela sussurra para você, de maneira suave, mas clara: libere. Não porque tudo vai desmoronar, mas porque, ao soltar o que você tem segurado, você percebe que aquilo já se sustentava por algo maior do que suas próprias forças. Assim, suas mãos se abrem para algo novo. Os sacerdotes se preparavam para a noite da lua sangrenta durante meses. Você possui 3 dias, 28 de fevereiro, 1º e 2 de março. E isso é suficiente, desde que você saiba o que fazer. A preparação não requer rituais complexos ou conhecimentos secretos, acessíveis somente aos iniciados. São 3 ações simples, mas extremamente precisas. Cada uma delas cria um espaço para o que irá surgir no dia 3 de março, atuando em níveis distintos: físico, energético e interno. Primeiro, diminua o ritmo. Esses 3 dias não são para correr atrás de tarefas, não são para decisões apressadas e não são para novos começos. O corredor dos eclipses já está se fechando. A energia naturalmente se comprime e se volta para dentro, finalizando ciclos. Se, durante esses dias, você tentar nadar contra essa correnteza, estará desperdiçando suas forças em uma luta com o que precisa ser aceito. Não resista a isso. Elimine da sua agenda tudo o que puder. Desista de compromissos desnecessários. Vá para a cama mais cedo do que o habitual. Não por estar cansado, mas porque o sono, neste período, desempenha um papel especial. O corpo utiliza esse tempo para integrar tudo o que foi elevado durante o corredor dos eclipses. Coma de forma mais lenta do que o costume. Fale em um tom mais suave. Ouça mais do que fala. A desaceleração não é um sinal de inatividade, mas sim uma preparação do solo antes da semeadura. A terra que foi arada de maneira apressada e imediatamente semeada não sustenta a semente. Ela precisa de cuidados, de tempo e
e de respeito. O que você está prestes a descobrir pode transformar sua percepção do mundo. A essência da terra que foi cuidada e preparada para o cultivo, ao ser banhada pela primeira chuva, revela-se fértil e generosa. A terra que recebeu descanso, que foi tratada com carinho e que foi nutrida, sustenta o que você semeará após o dia 3 de março. Esse solo que você prepara agora será a base do que florescerá em sua vida. Mas isso é apenas o começo. É hora de organizar seu espaço. A lua, que agora completa seu ciclo em Virgem, traz consigo a energia da ordem, da pureza e da precisão. O ambiente físico que nos rodeia exerce uma influência direta sobre o que se passa em nosso interior. Isso não é uma mera figura de linguagem ou uma crença supersticiosa. Trata-se de um princípio que se demonstrou eficaz em todas as grandes tradições ao longo da história. Nos templos do Egito, por exemplo, os sacerdotes lavavam o chão antes de qualquer ritual. O desordem externa mantém a confusão interna, e essa sabedoria é ancestral. Nos próximos 3 dias, escolha um lugar que te incomode e organize-o. Pode ser uma gaveta, um canto esquecido ou uma prateleira cheia de coisas. Ao liberar espaço físico, você abre caminhos para que seu interior também se expanda. Agora, vamos mais fundo. É o momento de iniciar um diálogo interno com aquilo que você deseja deixar ir. Este passo, embora sutil, é o mais significativo de todos. Não é necessário tomar decisões definitivas neste instante. Não há necessidade de elaborar listas ou realizar análises profundas. O que se faz necessário é começar a perceber o que em sua vida ocupa espaço, mas já não nutre o seu ser. Quais medos, hábitos ou apegos persistem apenas por receio ou pela crença de que, sem eles, a vida seria pior? Quais pensamentos retornam incessantemente, drenando sua energia? Pode ser uma situação envolvendo alguém específico, uma mágoa que você já perdoou mentalmente, mas que seu corpo ainda carrega. Pode ser a imagem de si mesma, que você mantém desde a infância, que já não reflete quem você verdadeiramente é. Pode ser a fadiga de desempenhar um papel que já não lhe pertence. Apenas observe e nomeie essas questões para si mesma, sem julgamentos ou a pressa de consertar tudo imediatamente. O simples ato de reconhecer já inicia um processo de transformação. O reconhecimento de que isso existe em você ocupa um espaço, e essa é a primeira etapa que leva ao que acontecerá no dia 3 de março. Serão 3 dias de preparação silenciosa e consciente, e você entrará naquela noite não como uma espectadora casual de um fenômeno astronômico, mas como uma pessoa que compreende seu propósito, que está pronta e aberta, e isso faz toda a diferença. No campo da numerologia, o número 3 é um dos mais vibrantes e calorosos que existem. Não se trata apenas de um símbolo ou de uma sequência numérica, é um princípio. Essa tríade está entre os fundamentos que sustentam nossa realidade. O princípio da Trindade permeia tudo, desde a física quântica até os mitos antigos, da composição do átomo à estrutura da narrativa. Existem 3 dimensões do espaço: comprimento, largura e altura. 3 tempos: passado, presente e futuro. 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. 3 aspectos de qualquer ser: corpo, alma e espírito. Na tradição cristã, temos a Santíssima Trindade. Na tradição indiana, a Trimurti, composta por Brahma, Vishnu e Shiva. São 3 forças que completam o ciclo da existência. Na mitologia celta, a deusa tríplice, a donzela, a mãe e a anciã.
No taoísmo, os 3 tesouros, Jing, Qi e Shen. 3 pontos criam uma estrutura estável. O triângulo é a forma mais forte da natureza. 3 notas geram um acorde. 3 frases: eu te amo, me perdoe, eu perdoo, tem o poder de mudar vidas. E ao chegarmos ao dia 3 de março, a presença do número 3 duplica, transformando-se em algo qualitativamente diferente. Há um poder oculto no momento em que um número se encontra consigo mesmo. Ele não apenas se duplica, mas gera um ressoar profundo, como se 2 cordas vibrantes entrassem em harmonia. Ao tocar uma delas, a outra ecoa sem qualquer contato, apenas pela força da vibração. O dia 3 de março é um verdadeiro dia de ressonância. É a data em que o que está dentro de nós e o que está fora começam a vibrar na mesma frequência com uma facilidade surpreendente. Isso comunica uma verdade essencial. Neste dia, tudo o que você libera internamente imediatamente abre espaço no mundo exterior. A distância entre a intenção e o resultado se torna quase inexistente. A pausa entre o que você solta e o que chega em troca se dissolve. O número 3, além disso, é um símbolo de alegria. Não uma alegria silenciosa e séria, mas sim uma alegria vibrante, criativa e lúdica. É um número associado a Júpiter em algumas tradições. Aqueles números que têm o poder de criar a partir do nada, simplesmente porque é um ato de prazer e beleza. Por isso, o 3 de março não deve ser um dia de profundas e pesadas reflexões internas. É um momento em que soltar pode ser leve, onde lágrimas, se surgirem, são suaves e purificadoras. Uma simples alegria neste contexto é totalmente apropriada, pois o 3 tem a habilidade de transformar o encerramento em celebração. E ao falarmos do número 13, entramos na esfera da transformação. Não se trata de infortúnios ou desgraças, mas de uma verdadeira metamorfose. O 13º arcano do tarô, conhecido como a Morte, é uma das cartas mais transformadoras de todo o baralho. Isso porque no tarô, a morte nunca simboliza o fim físico, mas sim um libertador e completo renascimento, onde o antigo se despede para que o novo possa vir à luz. Assim como a lagarta deixa de ser lagarta, não porque falhou, mas porque chegou o momento de se tornar uma borboleta. O fênix se incendeia, não pela derrota, mas porque essa é a única maneira de renascer, jovem, livre e mais autêntico. Quando a lua está em Virgem durante um eclipse lunar, vivenciamos uma explosão de força transformadora. É o fênix em seu auge de combustão. Não se trata de temor, mas de uma prontidão plena, de um conhecimento que transcende qualquer medo. O fogo, longe de destruir, purifica. E do outro lado do fogo, encontramos o céu. Agora, vamos explorar Virgem como signo. Este é um signo que carrega uma combinação rara e surpreendente. É um signo terrestre, enraizado, prático e atento aos detalhes, mas ao mesmo tempo busca a pureza, a perfeição e o serviço a algo maior do que as tarefas cotidianas. A Virgem possui a capacidade de perceber o que outros costumam ignorar. Aquelas pequenas nuances que, na verdade, podem transformar tudo. Ela tem a habilidade de organizar o caos, não por meio da força, mas pela precisão e amor ao processo. É um curador, capaz de se curar e curar os outros através da atenção, cuidado e um retorno paciente e metódico à integridade. Quando a lua se posiciona em Virgem durante o eclipse, ela traz consigo essas qualidades, amplificadas ao máximo. Este é um momento propício para a cura do corpo físico. Naquela noite, nosso corpo se torna especialmente receptivo ao cuidado. Cada ação consciente direcionada a ele atinge níveis mais profundos do que o habitual.
Um copo de água, bebido lentamente e com total atenção, terá um efeito diferente do comum. Algumas respirações profundas, em meio ao silêncio, funcionam como um remédio que alcança lugares onde nada mais chega. A clareza mental também é uma dádiva de Virgem, que possui a habilidade de desatar nós e resolver o que se apresenta confuso e intrincado. Você está prestes a descobrir uma verdade simples que se esconde sob a complexidade do cotidiano. Nesta noite, pensamentos que antes giravam sem resposta podem, de repente, encontrar clareza. Não porque você se esforçará mais, mas porque algo que não serve mais se dissipará, deixando apenas a essência. A oportunidade de organizar seu interior não surge através da força ou da autocrítica, nem por um desejo de se tornar melhor, mas por meio de um olhar suave, preciso e amoroso sobre o que existe neste exato momento. O 13º grau de Virgem traz uma mensagem clara. Você já está em movimento. O próximo passo é um só. Não são 10, não é um plano para o ano. É um único passo a ser dado agora. Agora, permita-me compartilhar algo que pode soar surpreendente. No dia 3 de março de 2026, não será o melhor momento para fazer um pedido. Não porque o universo não esteja ouvindo você, mas porque nesse dia ele escuta tão bem que todos os seus desejos, até aqueles que ainda não foram formulados, já são conhecidos por ele. O universo sabe o que você realmente necessita. Não o que você acha que quer, nem o que parece adequado desejar, mas o que sua alma tem buscado durante todo esse tempo. Abaixo de todas as palavras, além de todas as explicações, mais profundo que qualquer narrativa sobre você mesmo. Fazer pedidos de forma apressada em uma noite como essa é como estar diante de uma vasta janela aberta, contemplando um oceano infinito, respirando seu ar e ouvindo sua voz, enquanto olha para o telefone, preocupado em anotar uma lista de compras. A verdadeira tarefa desta noite é não apenas preencher, mas sim libertar. Imagine um recipiente, um objeto belo e antigo, esculpido em uma argila delicada pelas mãos de um mestre que dedicou todo o seu talento a ele. Esse vaso pode guardar tesouros valiosos, água de uma fonte sagrada, vinho da primeira colheita, ouro, luz. Contudo, só poderá recebê-los se estiver vazio. Se ele estiver cheio de conteúdos que foram despejados há anos e que já se tornaram imprestáveis, não haverá espaço para o novo. Literalmente, não há onde colocar. Isso representa o ato de soltar. Não se trata de perda ou de vazio por si só, mas da criação de espaço para algo mais vibrante, mais seu, mais verdadeiro. O que exatamente você deve soltar nesta noite? Não é necessário elaborar longas listas ou analisar cada item minuciosamente. Basta sentir o que atualmente ocupa um espaço em sua vida, mas que já não nutre você, o que drena sua energia sem oferecer nada em troca. O que você mantém por medo, por hábito, ou pela crença de que, sem isso, a situação ficará pior, mesmo sabendo que a atual não é satisfatória. Relações que se encerraram, mas cujas lembranças ainda habitam sua mente, ocupando espaço, como objetos deixados por um antigo morador que ninguém foi buscar. Mágoas que você carrega, não porque elas sejam necessárias, mas porque não sabe como colocá-las no chão e seguir em frente. A mágoa é sempre uma forma de apego. Enquanto você mantiver essa mágoa, permanecerá atado àquela pessoa. Liberar a mágoa não significa afirmar que tudo estava certo. Significa declarar: não quero mais gastar minha energia vital com isso. Modelos de si mesmo que pertencem ao passado. Sou alguém que não consegue. Sempre ajo dessa maneira. Não tenho sorte em tal aspecto. Essas narrativas
já não refletem quem você é de verdade. Você cresceu além delas, assim como um corpo se transforma ao longo do tempo. Você já parou para refletir sobre o que carrega consigo, mesmo quando isso já não faz mais parte da sua essência? Há um peso acumulado, uma fadiga que se intensificou neste corredor de eclipses, e chegou o momento de liberar tudo isso. Não é necessário continuar levando esses fardos como um testemunho de suas experiências. É hora de simplesmente deixar ir. Nesta noite, tudo está pronto para se desvincular, se você permitir. E no instante em que você concede essa permissão, o universo não hesitará. Ela já está à sua porta, trazendo consigo o fluxo dourado de novas energias, oportunidades, pessoas e estados de ser que não puderam entrar enquanto o antigo ocupava todo o espaço. Liberte-se e abra essa porta. Agora, preste atenção no que vou compartilhar. O que emergiu dentro de você nos últimos momentos é vibrante, caloroso. Se você não deixar isso fluir agora, tenderá a se esconder sob a superfície, onde se tornará invisível novamente. Faça uma pausa e realize um gesto simples. Escreva, de forma honesta, 2 linhas. Primeiramente, expresse: com gratidão, eu me liberto da minha vida. Em seguida, mencione aquilo que anseia deixar ir. Pode ser a exaustão de um papel que já não lhe serve mais, uma mágoa que carrega há tanto tempo que já se esqueceu de como é viver sem ela. Relacionamentos que se encerraram, mas continuam vivos nos seus pensamentos, ou um medo sussurrante que diz: você não conseguirá, toda vez que tenta avançar. Pode ser a tendência de agradar a todos, menos a si mesmo, ou simplesmente um peso sem nome que você sente em seu peito. Não há necessidade de enfeitar suas palavras. Não é preciso explicar a origem desse fardo. Apenas o nomeie. Agora, na segunda linha, expresse: com um coração aberto, eu acolho aquilo que desejo receber. Não precisa ser um desejo específico. Pode ser a busca por paz, leveza, coragem para ser quem você realmente é, relacionamentos que lhe fazem bem, ou a alegria de acordar e sentir: estou ansioso por este dia. Registre isso aqui, na área de comentários, ao lado de outras almas que estão lendo essas palavras e também sentindo o mesmo, pois este é um espaço seguro. Não existem respostas certas ou erradas aqui. Não há julgamentos ou avaliações. Aqui estão pessoas que, assim como você, vieram em busca de libertação, que também carregavam fardos e que desejam exalar alívio. Quando você verbaliza sua dor em meio a milhares que compartilham da mesma luta, algo silencioso e profundamente significativo acontece. Sua dor deixa de ser apenas sua. Ela se torna parte de um coletivo maior, e nesse espaço, perde seu peso. Isso não é magia no sentido convencional da palavra, mas a verdade sobre como a alma humana opera. A cura não vem do isolamento com a dor, mas da oportunidade de expressá-la em um ambiente onde há escuta. Escreva suas 2 linhas. Faça uma pausa. Anote e então retorne. Estou atento a cada comentário. Antes de mergulharmos na prática, é fundamental discutirmos o que vem a seguir. Muitos que passam por eventos energéticos intensos esperam por transformações imediatas. Eles anseiam acordar no dia 4 de março como pessoas diferentes, acreditando que suas vidas se reorganizarão durante a noite, que um novo começo se manifestará em um fluxo abundante. Desde o alvorecer, um mistério se revela. Quando as transformações não acontecem como esperado, muitos se perguntam se algo deu errado. Contudo, a verdade é que nada se desenrola de forma equivocada. As mudanças operam sob uma lógica própria. Imagina, por um instante,
que você viveu por muito tempo em um espaço repleto de móveis pesados e antigos. Esses objetos ocupavam cada canto, bloqueavam a luz natural e tornavam um movimento livre quase impossível. Um dia, você toma coragem e decide retirar tudo, deixando a sala vazia. O que você sente nesse primeiro instante? Uma sensação de desânimo, uma estranha vacuidade, um silêncio incomum e o eco dos seus próprios passos, onde antes havia apenas a confusão da mobília. É possível que você sinta um leve desconforto. E agora? Onde coloco minha xícara? Onde está meu lugar habitual? Essa reação é perfeitamente normal. Essa é, de fato, a essência do verdadeiro desapego nos primeiros dias. O novo não invade o espaço de forma abrupta. Ele se insinua delicadamente, como a luz da manhã que desponta. Inicialmente, é quase imperceptível, mas gradualmente se torna mais claro e presente. Ele preenche o ambiente de maneira orgânica, no ritmo que você está preparado para acolher. Após o terceiro dia de março, todo o mês se transforma em um momento que requer atenção especial. Não há pressa, nem afobação. É preciso evitar a ansiedade de querer ver os resultados imediatamente. Como um jardineiro que lança sementes, ele se dirige ao seu jardim todas as manhãs, apenas para observar, regar, remover o que não serve e confiar no que a terra está realizando. Os sinais de que o novo já está se estabelecendo podem surgir de forma surpreendente. Aquela situação que outrora o desequilibrava, agora não causa mais abalo. De repente, uma ideia que sempre esteve presente, mas que você não conseguia ouvir devido ao peso do antigo, se torna nítida. Surge um desejo que não é motivado pelo medo ou pela obrigação, mas sim por um genuíno interesse e alegria. Isso é a nova energia que começa a preencher o espaço que foi libertado. Em março, após o eclipse, há uma regra primordial: não se precipite. Não tente agarrar o novo antes que ele esteja pronto. Uma semente que é desenterrada para verificar seu progresso não terá mais a chance de brotar. Confiar não é um ato de passividade. É uma prática ativa de estar presente sem controle. Além disso, após a partida do que era antigo, pode surgir uma tristeza inesperada. Não é que você se arrependa, mas mesmo que já era hora de soltar, pode ter gerado laços. Até mesmo a dor que carregamos se torna parte da nossa narrativa. Quando ela se vai, uma parte de nós se despede silenciosamente. Permita que essa tristeza exista. Não a reprima e nem a afaste. Ela não é um sinal de erro, mas um reflexo da humanidade. Essa profundidade é o que torna o processo de libertação autêntico, e não apenas uma ideia superficialmente bonita. Essa fase passará, e no lugar dela surgirá algo que é difícil de descrever. Algo que se assemelha à leveza, ao espaço aberto, à sensação de sair de um ambiente escuro para a luz do ar fresco, onde o primeiro suspiro é distinto, mais puro, mais amplo, como se os pulmões recordassem sua verdadeira função. Isso é o encontro com o novo. Na noite do dia 3 de março, quando a energia do eclipse já tiver se assentado, busca um local onde possa estar a sós consigo mesmo. Não precisa ser por muito tempo, apenas 20 a 30 minutos, mas que sejam momentos em que você esteja completamente presente. Afaste-se de qualquer ruído de fundo, sem vozes alheias, sem a sensação de que pode ser interrompido a qualquer momento. Deixe seu telefone em outra sala. Um segredo ancestral se revela nas noites de eclipse. Um momento em que a energia se intensifica e o mundo exterior se torna um eco distante. Este é um convite para você se conectar com o que há de mais profundo dentro de si. Acenda uma vela, qualquer uma que tenha em mãos.
Se desejar pureza e clareza, escolha uma vela branca. Se a intenção for honrar a força vital da lua sangrenta, uma vela vermelha será perfeita. Mas, se não houver outra opção, aquela que está ao seu alcance é igualmente válida. O fogo durante um eclipse carrega uma energia especial, vibrante e sensível. Encontre uma posição confortável, permitindo que seu corpo encontre seu próprio jeito de se acomodar. Mantenha a coluna ereta, mas sem rigidez. Suas palmas devem estar abertas, repousando sobre os joelhos, voltadas para cima, como um gesto de acolhimento e receptividade. Seu corpo já possui um conhecimento intuitivo. Ele sempre sabe como agir. Feche os olhos suavemente. Respire profundamente 3 vezes, de forma lenta e completa, sentindo o ar preencher até o fundo do seu ventre. A cada exalação, permita que seus ombros se relaxem um pouco mais. Sinta a mandíbula se soltar e a testa se descontrair. Não há nada que você precise fazer ou controlar. Apenas respire. Enquanto expira, visualize algo denso e pesado saindo de seu corpo junto com o ar. Não é necessário identificar ou nomear isso. Apenas permita que saia. Agora, dirija sua atenção para o centro do seu peito. Ali, logo atrás do externo e um pouco à esquerda, reside aquilo que diversas tradições chamam de diferentes maneiras: o centro do coração, a Anahata ou o fogo sagrado. É o espaço onde o céu e a terra se encontram dentro de você, onde sua essência humana e vulnerável toca o infinito. Sinta o calor surgir nesse ponto. Inicialmente, pode ser uma pequena brasa oculta sob a cinza, ainda viva, esperando para ser alimentada. Com cada inspiração, esse calor se intensifica, se ilumina, como se você estivesse soprando suavemente nessa chama, sem pressa, deixando-a crescer naturalmente. Quando sentir esse calor se tornar uma presença constante, um verdadeiro sentimento físico e não apenas uma imagem mental, silenciosamente, expresse aquilo que deseja liberar. Em seu interior, mencione 1, 2 ou até 3 coisas, quantas forem necessárias. E a cada menção, faça uma exalação longa e profunda, como se estivesse entregando tudo isso ao fogo em seu coração, que transforma essas energias em luz. Reserve alguns minutos para o silêncio absoluto. Simplesmente permaneça nesse calor, sem fazer nada, sem buscar alcançar qualquer objetivo. Apenas esteja presente. Sinta como o espaço interno se expande a cada respiração, como o ar em seu peito se torna mais puro, como algo que antes oprimia já não exerce mais pressão, permitindo que seu corpo respire mais profundamente, sem esforço. Este é o grande ato de libertação, que ocorre de forma sutil e silenciosa, sem alardes. Em um determinado momento, você perceberá que a respiração se torna mais leve e entenderá que algo se foi. Permaneça nesse estado o tempo que desejar. Quando estiver pronta, abra os olhos lentamente, sem pressa. Observe a chama da vela, como ela vive, respira e se move, reagindo à brisa do ambiente. E então, sussurre em voz alta: agradeço. Não é por algo específico, mas pela totalidade, pelo caminho percorrido, pelo fardo que você carregou, por estar presente e por este momento sagrado que se manifesta. Após a meditação, permita-se um tempo de tranquilidade. Desfrute de mais alguns instantes em silêncio e então
pegue um pedaço de papel e uma caneta. Não utilize o telefone nem o computador. Imagine um momento de transformação profunda, onde a caneta se torna o fio que conecta sua essência à folha em branco. É nesse espaço sagrado que a sua mão, ao deslizar sobre o papel, transcende o ordinário, criando um canal direto com o que você realmente sente. Quando você escreve à mão, o processo se torna mais lento, mais profundo e, acima de tudo, mais autêntico. Aqui, você se permite explorar o que realmente habita em seu interior. Comece a compor uma carta, direcionada a um capítulo que se encerra em sua vida neste exato instante. Refira-se àquela fase, àquela versão de você que agora se despede, ao peso que você carregou, à dor que lhe acompanhou e aos ensinamentos que vieram de forma inesperada, mas que se revelaram necessários. Inicie com uma frase que ressoe com seu coração. Pode ser algo como: querido período de minha vida, ou agradeço por tudo. Ou talvez você apenas queira expressar que esteve ao meu lado, sem precisar de formalidades. O importante é deixar fluir a gratidão. Evite queixas ou análises sobre o que não funcionou, e não faça uma lista de desafios enfrentados. Foque, sim, no que este período trouxe de aprendizado. O que você descobriu sobre si mesmo, sobre sua força, sobre os limites que você possui? Onde você se mostrou mais forte do que imaginava? Quem esteve ao seu lado? E como isso alterou sua percepção sobre o amor? Escreva o quanto sentir que deve. O essencial é ser sincero e profundo. Quando a carta estiver finalizada, leia-a em voz baixa, apenas para você. As palavras que saem da sua própria mão e que ecoam em sua voz têm um peso diferente. Elas se tornam mais significativas e completas. Em seguida, queime o papel em uma chama de vela sobre uma tigela. Observe com calma como suas palavras se transformam em luz e fumaça, ascendendo aos céus. O fogo possui um poder singular que nenhum outro elemento tem. Ele transforma, converte um estado em outro. O que restar em forma de cinzas deve ser disperso na terra, em um vaso de plantas ou jogado pela janela. Assim, o que se encerra se transforma em solo fértil para o que está por vir. Você chegou até aqui, mas na verdade, esse é apenas o início. Em 3 de março de 2026, você adentrará um novo ciclo, um período mais leve, mais livre, mais alinhado com sua verdadeira essência. E isso não significa que as dificuldades desaparecerão, mas que você aprenderá a carregar menos do que não lhe pertence. O espaço que você está abrindo dentro de si nesta noite começará a ser preenchido com o que realmente é seu. A lua de sangue observa você, não com reprovação, mas com compreensão. Seu olhar é sereno, ancestral e onisciente, como se dissesse: eu vejo a longa jornada que você percorreu, reconheço o que você carregou e consigo vislumbrar quem você pode se tornar quando finalmente deixar isso para trás. O fênix queima e renasce, não porque é consumido, mas porque escolhe o fogo, porque compreende o que todos aqueles que passaram por transformações verdadeiras sabem. Além das chamas, o céu é mais limpo, mais amplo e mais livre do que tudo o que você conheceu até agora. Este é o seu fogo, sua escolha, seu céu. Entre nele. Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Nada é aleatório, especialmente em dias de eclipses. Um destino singular foi delineado para cada um de vocês. É sobre como decifrar a linguagem que os céus utilizam para se comunicar com você a cada dia.
Trata-se de descobrir quem você realmente é, além de todas as máscaras que veste, além das narrativas que lhe foram impostas, além de tudo aquilo que aprendeu a acreditar sobre si mesmo. Sinta-se acolhido em seu verdadeiro lar.